Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Você pode acompanhar essa transmissão diretamente no portal jornaldaorla.com.br, no canal Orla Play no YouTube, ou então na página do Jornal da Orla na internet. E hoje eu vou falar sobre um assunto que afeta aqui na nossa região 40 mil imóveis e no Brasil inteiro 500 mil imóveis, que é um verdadeiro fantasma que nos persegue desde os tempos imperiais, o famigerado laudêmio. E para falar sobre esse assunto tão importante que afeta diretamente a vida de milhares, milhões de pessoas, eu convidei Esmeraldo Tarquínio Neto, advogado especialista no assunto, que foi superintendente do Escritório de Santos da Secretaria de Patrimônio da União. Esmeraldo, obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo ao Orla Play. Bom dia. Bom dia, Marco. Uma satisfação estar aqui conversando com você, conversando com os nossos ouvintes, os nossos espectadores, para falar de um assunto que nos diz respeito, né? Diz respeito à nossa região. Esses números que você apresentou são fatais, né? Porque mostram que quase 10% dos imóveis que se encontram em terreno de marinha no Brasil estão localizados aqui na nossa região, aqui no estado de São Paulo. Esmeraldo, então eu gostaria de iniciar de uma forma bem didática, queria que você explicasse para a gente o que vem a ser o laudêmio, quando é que ele foi estabelecido? O laudêmio, ele é um instituto muito antigo, é um instituto do século XIX. Ele, ainda na primeira metade do século XIX, ele foi estabelecido e de uma forma que ele significa, em tempos atuais, ele significa uma cobrança da taxa de transferência de um imóvel, e no caso específico nosso aqui, porque também há outros casos, mas no caso específico nosso aqui dos terrenos de marinha, que são terrenos que fazem parte do patrimônio da União Federal, estes terrenos, quando você tem um apartamento, quando você tem uma casa que se encontra em terreno de marinha, quando você vai vender esta casa, vai vender esta propriedade, o terreno é da União Federal. E a casa, o lugar onde você habita, o quarto, a sala, a construção que foi feita, aí sim ela é de sua propriedade, né? Mas o fato é que o laudêmio é uma taxa cobrada para a transferência. Então, cobra-se sobre o laudêmio, sobre a transferência, 5% do valor do imóvel. Então, isso é o laudêmio. O aforamento é uma categoria, são duas categorias, o aforamento ou a taxa de ocupação, regime de ocupação ou o regime de aforamento. Então, o foro, que é o que se paga quando o regime em que o imóvel se encontra for o do aforamento, então você tem 0,6% do valor do imóvel. E esta condição é uma condição adquirida na formalização, digamos assim, em que a União Federal e o dono do imóvel dividem. A União Federal tem 17% do valor desse terreno e o proprietário tem 83% desse terreno. Então, chega-se a esse valor, a essa alíquota de 0,6%. A taxa de ocupação já é diferente. 100% do imóvel, 100% do terreno é de propriedade da União. Então, o ocupante deste terreno, ele paga para a União Federal um valor que varia entre 2% e 5%. Então, são valores altos para você fazer um pagamento anual. Não é uma coisa assim de uma vez só. Você paga anualmente, seja o foro, seja a ocupação, dessa forma fazendo com que ocorra aí, obviamente, principalmente no primeiro semestre do ano, a cobrança é feita, se eu não me engano, a partir de maio, junho, abril ou maio, então você acaba tendo aquelas despesas acumuladas no começo do ano, o IPTU, o IPVA e tal, e para quem tem imóveis que integrem a área de terrenos de marinha,
acabe tendo que pagar isso logo no começo do ano. E veja, nós não estamos falando apenas dos apartamentos, principalmente dos apartamentos na Orla de Santos, na Orla do Guarujá, na Orla de São Vicente. Nós estamos falando em imóveis que circundam a ilha de São Vicente, por exemplo, ou a ilha de Santo Amaro, no Guarujá, e outros imóveis pelo litoral paulista e pelo litoral brasileiro. Porque todo imóvel em cuja localização houver uma variação da maré em até 5%, ele acaba sendo objeto e acaba sendo inserido nesse contexto do terreno de marinha. De forma que nós temos que observar, e aí cabe até, Marco, uma observação histórica. A medida foi criada em 1831, a medida desses terrenos de marinha, não do Laudêmio. Do Laudêmio é um pouquinho posterior. Mas a medida dos terrenos de marinha, ela era de 33 braças caveiras, que faz essa equivalência aí aos 33 metros a partir do início da pré-amar de 1831, que é uma medida que existe, mas não é fora da realidade, totalmente fora da realidade. Eu vou explicar por quê. Que quando um navio, um barco pirata ou de uma marinha de outro país que estivesse atacando o Brasil, e a pirataria foi muito intensa durante muitos séculos aqui, assim como foi, e a pirataria nos trouxe muitos problemas, trouxe algum desenvolvimento também, não se pode deixar de considerar isso, mas trouxe muitos problemas. Então, o que é que os fortes que ficavam aqui, no nosso caso, em Santos, tem o Forte da Barra, de um lado, e do outro lado, o Forte Augusto, que faz uma linha lá na área do estuário. Porque quando um navio daquela época atirava uma bala de canhão, essa bala de canhão tinha um alcance de até essas 33 braças craveiras. Então, hoje, você já não tem isso, imagina, dizer, um espirro do operador de um míssil num navio, num submarino qualquer, ele atinge 1.000 quilômetros, 500 quilômetros, 100 quilômetros, de acordo com a capacidade da arma. Então, essa é uma coisa que, cá para nós, é muito defasada, muito distante da realidade. A Câmara dos Deputados aprovou uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que finalmente acaba com o Laudêmio. Agora a matéria vai ser apreciada pelo Senado Federal. Eu gostaria que você falasse para a gente dos efeitos práticos do fim do Laudêmio. Um deles, logicamente, é aliviar o bolso do contribuinte. Mas parece ter outras implicações também. Por exemplo, vai facilitar na transferência de imóveis, aqueles famosos contratos de gaveta, e até mesmo a aquisição, a contratação de financiamentos imobiliários, que muitos bancos relutam ou não aceitam financiar imóveis em área de marinha. Eu vou começar pelo final dessa sua colocação, Marco, em relação ao financiamento de imóveis. Não tem sentido que os bancos se coloquem obstáculos ao financiamento em áreas de marinha, em terrenos de marinha. Eu não vejo sentido nisso, porque o fato de você ter um terreno em área de marinha, ele poderia ser requisitado pela União Federal, ele não significa que ele vai requisitar simplesmente, né? Não é isso. Ele vai ter que indenizar, a União teria que indenizar, teria que fazer isso, e não se tem assim, ideia de que isso pudesse acontecer em tempos atuais, né? Então, os bancos deveriam pensar, repito, isso não se restringe aos apartamentos caros, aos apartamentos com valor elevado que ficam na Orla de Santos, por exemplo. Estou falando em casas que têm um valor menor do que esses apartamentos maiores, essas casas maiores
se você for pelo litoral, as casas que ficam à beira-mar, elas têm um preço elevadíssimo, né? Então, não significa que um financiamento não possa ser feito, porque ele está financiando a construção, ele está financiando o imóvel, a transferência, o financiamento do imóvel. Então, não vejo sentido em que isso aconteça. Mas, pensando num outro sentido mesmo, o que é que vai acontecer, essa proposta de emenda constitucional que foi aprovada ontem, em segunda votação pela Câmara dos Deputados, e que será encaminhada para o Senado em seguida, e vai ser votada lá, não sei se será aprovada ou não, mas acho que há uma indicação de que isso aconteça, ela vai fazer com que, no caso dos imóveis da União, ela elenca aqui algumas coisas que vão acontecer em relação a esses imóveis, né? Então, não há que ter, em relação aos ocupantes e aos foreiros, que é essa pessoal que paga a taxa de ocupação ou paga o aforamento, você, quando for fazer uma transferência, não pagará mais o laudêmio. E você, quando for fazer o pagamento da taxa de ocupação ou do aforamento, você terá, a União tem 2 anos para fazer a regulamentação disto, porque tem um processo de regulamentação da lei, né, da emenda constitucional, e aí eu não sei, porque isso ninguém tem controle de quando será feito e como será feito. Mas, na verdade, o que nós teremos será inclusive eles falam em compensação, utilizando os créditos dos 5 últimos anos do pagamento do foro ou do pagamento da taxa de ocupação, para que ocorra a quitação do imóvel, porque o terreno tem um preço, o terreno tem um valor, e a União vai utilizar de alguma forma de medida, não sei se será o valor venal apontado no IPTU ou qualquer outra forma da planta genérica de valores que a SPU se utiliza para fazer esse cálculo, mas o fato é que, quando for feita a regulamentação da venda do terreno, não do imóvel. O imóvel, cada um tem a sua condição, financiamento ou quitação, qualquer coisa que valha, mas a venda do terreno, aí sim a União Federal vai estabelecer um critério para o custo desse terreno. E neste valor, vamos supor que o terreno custe, sei lá, um valor bem aleatório, R$50 mil, e o ocupante pagou R$10 mil em taxas de ocupação nos últimos 5 anos, e esse valor é mais razoável de ser calculado para quem paga a taxa de ocupação do que propriamente para quem paga o aforamento, aí vai ser feita uma dedução, pelo que está no projeto, na PEC 39 de 2011, vai ser feita uma dedução, aí desses 50 virariam 40. Né? Então, esse é uma forma de benefício. Agora, eu estou estudando, Marco, um formato que é o seguinte: há um decreto-lei de 1946, o decreto 9760, que estabelece que os imóveis que estivessem inscritos no então Serviço do Patrimônio da União, no Departamento do Patrimônio da União, esses imóveis podem solicitar a transformação da taxa de ocupação em aforamento. Ou seja, você reduz de 2% para 0,6% ou de 5% para 0,6% este valor. Então, nós temos essa possibilidade, eu estou estudando isso e acho que é possível que eu tenha aí alguma novidade nas próximas semanas, para que ocorra exatamente a possibilidade da transformação da ocupação em aforamento, para que o que era 100% da União se transforme em 17%, que foi aquele percentual que eu tinha falado anteriormente.
Então, fazendo com que ocorra, claro, um benefício para o foreiro ou o antigo ocupante. Durante muito tempo circulou a lenda de que o laudêmio era uma taxa que era arrecadada e destinada para os herdeiros da família imperial do Brasil. E depois a gente começou a apurar e percebeu que não era bem isso, mas o nem era, não era bem isso, é mais ou menos isso. E essa informação surgiu por conta da tragédia em Petrópolis. A gente descobriu que existe sim a tal da taxa do príncipe, que afeta os proprietários de imóveis lá naquela cidade da Serra do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse para a gente, baseado em que se cobra a taxa do príncipe dos pobres mortais de Petrópolis? Isso é uma daquelas essas coisas que acontecem, deve acontecer em algum outro país, mas aqui no Brasil é muito presente, né? Então a taxa, o laudêmio cobrado em terras do chamado primeiro distrito de Petrópolis vai para a família real do ramo de Petrópolis, porque tem 2 ramos. É tão anacrônico, é tão fora do tempo, que a família real, e eu gosto de estudar história, gosto realmente, e vejo que as monarquias tiveram um papel importante. É fundamental respeitar e divulgar a importância de Dom Pedro II na história do Brasil, né? Seja pelas circunstâncias em que ele foi entronado, com a saída do Dom Pedro I no Brasil, e aí o Dom Pedro II assume ali o trono do Império Brasileiro, né? Do Império no Brasil, e eu vejo como uma coisa hoje totalmente anacrônica. E aí você tem 2 ramos, o ramo de Petrópolis e o ramo de Vassouras. E aí você tem até, e aí é o contrassenso total, né? Você tem até deputado num regime republicano que se apresenta como príncipe. Então, são coisas que não têm sentido de existir, né? E você me pergunta em relação a Petrópolis, o laudêmio cobrado em Petrópolis. Eu sei que esse laudêmio ele está localizado no chamado primeiro distrito de Petrópolis. E é um distrito em que foi alvo, que foi atingido pelas chuvas da semana passada, e que hoje já se conta aí com quase 200 mortos, né, além dos desaparecidos. O que é um problema gravíssimo, porque demonstra, inclusive, a falta de responsabilidade do poder público municipal, do poder público estadual e do poder público federal, porque não se utilizaram dos valores integrais destinados especificamente para cuidar de situações voltadas para inundações, deslizamentos e, fatalmente, mortes. Mas o que se viu em Petrópolis nesse ano superou, inclusive, a tragédia mais conhecida de lá, que ocorreu na década de 80. Então, o que acontece é o seguinte: nesse primeiro distrito de Petrópolis, há a legislação determina que qualquer venda, qualquer transferência, em qualquer venda ou qualquer transferência, seja cobrado o valor de 2,5% sobre o valor do imóvel. Esses 2,5% equivalem ao laudêmio, mas não é o mesmo laudêmio dos imóveis aqui de Santos, aqui do litoral, né? Não é o mesmo laudêmio. É um laudêmio específico para atender aos caprichos da família real, da família imperial, da Casa Real do Brasil. Então, são coisas que estão totalmente fora da realidade. Isso, para mim, tem uma solução simples. Eu, conversando com um colega nesses dias, tem uma solução simples. Desapropria. Agora,
tem que ver se o político, e esse é o problema do político que está preocupado com outras coisas, que não seja o bem-estar da sua população, e que não aplica naquele local o que deve ser aplicado para resolver problemas para que seja feita uma harmonização urbana. Então, desapropria e está pronto, está resolvido. Volta para o município, e aí você termina com essa taxa de laudêmio. Eu não sei nem qual é a posição da família real, da família imperial, mas acho que também ajuda pouco essa posição, porque fica parecendo que eles têm alguma importância real, e não tem importância real. Ela pode ter uma importância fantasiosa, uma importância, nós não somos nada, porque o Brasil não é uma monarquia e não tem sentido que você reconheça em um regime que existiu até 1889 e que hoje nós estamos numa república e, como tal, deveríamos nos comportar. Eles vivem bem aqui no Brasil, porque eles têm propriedades. Agora, tratar da propriedade de outras pessoas para cobrar o laudêmio deles ali em Petrópolis, especificamente em Petrópolis, é um fim da picada. Outra coisa é a seguinte, isso daí eu vi ontem em algum jornal que eu li, eu não me recordo onde foi, mas há uma família no Rio de Janeiro que ainda hoje recebe, no Rio de Janeiro, não estou falando de Petrópolis, porque esse diploma da enfiteuse, que é um diploma jurídico, onde um determinado proprietário tem a propriedade e a posse passa para outro. E aí alguém vai pagando circunstancialmente alguma taxa. E, neste caso, essa família, até hoje, recebe porque tem propriedades na cidade do Rio de Janeiro, antiga capital federal. Assim como você tem gente que paga aluguel para a igreja católica, assim como isso no Brasil inteiro. Então, são situações que precisam ser revistas, porque você não pode ficar bancando gente ou instituições que vivem desse tipo de coisa. Porque a contraprestação destas pessoas, dessa gente ou destas instituições, não se verifica na realidade como uma coisa positiva, muito pelo contrário. Esmeraldo Tarquínio Neto, advogado especialista num tema que muito caro literalmente a nós que moramos aqui na Orla de Santos, o laudêmio. Esmeraldo, obrigado pela sua participação, espero contar com a sua presença aqui no Orla Play em outras oportunidades. Muito obrigado, Marco, foi uma satisfação, espero poder, de alguma forma, contribuir em outras ocasiões também. Obrigado, Esmeraldo, um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu convido você a acompanhar o Jornal da Orla na internet. Acesse jornaldaorla.com.br e toque no sininho no canal do YouTube para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão.